Deixar os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, fazer mais uma oração. Glória a Deus. Deus é fiel e poderoso. Santo é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais esse dia que o Senhor nos permitiu estar aqui na tua casa, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, venha reinar nesse lugar. Venha falar conosco através do louvor, através da palavra. Oh, Espírito de Deus, venha usar, Senhor, o teu servo que vai ministrar nesta noite. Tenha misericórdia, derramando a tua graça, a tua misericórdia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Faça a direção nesta noite para o nosso missionário Renan. A igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Mais uma sexta-feira que o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia, por isso que nós estamos aqui. Nós temos que louvá-lo em espírito e em verdade, é como diz a palavra dele. Então eu quero convidar os irmãos para nós louvarmos ao Senhor com o hino da harpa de número 166. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo do Senhor é bem-vindo nesse lugar. E que nós possamos dar lugar para Ele, porque Ele tem algo para nos dizer nessa noite, amém? 166. Agora sem temor.
que nós não permitimos essas lutas nos separar do amor de Cristo. Porque se nós não buscarmos nele essa renovação, e muitas vezes é difícil nós buscarmos no momento de luta, muitas vezes a nossa alma está cansada, nós estamos fadigados fisicamente, espiritualmente, porque somos seres humanos. Mas é na presença do Senhor, é através do nosso louvor. E nós não podemos buscar ao Senhor, louvar ao Senhor simplesmente quando nós estamos precisando, não. Nós devemos louvá-lo até mesmo pelas lutas. Porque se não fossem as lutas, nós como seres humanos não estaríamos nos pés de Cristo. E se as lutas têm tentado nos afligir, é aí que nós devemos louvar. Louvar mesmo em meio à dificuldade, louvar em meio à tristeza, porque o nosso louvor é uma oração. Então que nessa noite, independente do nosso estado que nós chegamos aqui, independente da dificuldade que nós temos passado, nós devemos louvar ao Senhor, porque Ele continua no comando da nossa vida. Amém? Eu creio nisso. Não importa o que Satanás tem mostrado, o cenário que ele tem colocado na nossa frente, mas o nosso Deus é fiel e justo, e Ele prometeu em Sua palavra que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é fiel para cumprir a promessa. Então vamos ficar firmes, amém? É o número 186. Pela graça de Deus enviada.
estamos perdidos, não estamos perdidos na nossa luta, não. Nós não podemos aceitar estar perdidos nas dificuldades do dia a dia, não. Porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido nosso suprimento. Eu creio nisso, nas pequenas e nas grandes coisas. Ele tem sido fiel na minha vida. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada irmão aqui, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem suprido. Eu tenho certeza. Nosso Pai é um Deus zeloso, é um Deus que não dorme, é o guarda fiel de Israel. Amém? Eu gostaria de, antes de chamar a pastora para ler a palavra oficial da noite, de apresentar o nosso irmão Jonatas, é isso? Diácono Jonatas e diaconisa Renata e a filha Yasmin, é isso? Como a igreja vai receber os irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e sinta-se à vontade. Amém? Pastora Eva. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos colocar de pé. Vamos ler a leitura oficial. Hoje é o 5º dia dessa campanha, que está em Ageu 2. Nós vamos ler a partir do 10 até o 19. O 19 é o nosso versículo-chave dessa campanha, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu que já estou sentindo o Senhor na casa. Glória a Deus, Ele tem algo nesta noite. Só basta nós abrir o nosso coração e entregar para o Senhor o nosso culto. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é muito forte, né? Se ainda há semente no celeiro, misericórdia. O Senhor Ele está voltando. Ageu 2, nós vamos ler a partir do 10 até o 19, amém? Eu leio um, os irmãos leem outro. Glória a Deus. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém levar carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará esse santificado? E os sacerdotes responderam, dizendo: não. E disse Ageu: se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar alguma dessas coisas, ficará imunda. E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor: assim é toda a obra das suas mãos, tudo o que ali oferece é imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lado para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Onde, pois, vós rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. Há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas eis desse dia vos abençoarei. Glória a Deus. Ainda assim tudo se acabe, mas o Senhor continua sendo o mesmo, né? Ainda que a figueira, a romeira não dê fruto, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, quem necessita de oração? Essa oração para minha mãe, continuar orando por ela, para Deus dar vitória. Orar por uma irmã chamada Joana, hoje aqui na
mensagem era lá de Pernambuco. Ela está passando por uma situação de enfermidade. Eu gostaria que os irmãos apresentassem ela ao Senhor. Orar também pelo pastor José, que ele se encontra aí hospitalizado, para que o Senhor, a oração, irmão, pode curar. E nesta noite nós vamos fazer essa oração da fé. E o Senhor vai alcançar todos esses doentes, amém? Tem alguém que mais necessita de oração? Pela Tati. Glória a Deus, né? Nunca esquecendo da serva do Senhor, nossa irmã Tatiana. Vamos orar nesta noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, que estamos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que nesta noite, meu Pai, oh, Deus, vai me encontrar agora por cada pedido de oração. Oh, Jesus, tu és Deus de perto, de longe. Tu continua sendo o mesmo, Senhor. Oh, Deus, vai em encontro, meu Deus, faça uma obra. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio no Senhor. Que o Senhor é o Deus ainda que cura. Tu és o Deus que sara. Oh, Jesus, é o Deus, Senhor, é o que ainda faz maravilha. Oh, Espírito Santo de Deus, eu creio, Jesus, no que o Senhor vai fazer, no que o Senhor está fazendo, Senhor, porque o controle ainda está nas tuas mãos. Vá trabalhando, Senhor, vá de encontro, faça a sua vontade, o teu querer, porque a tua vontade é perfeita, Senhor, é agradável. Oh, Espírito Santo de Deus, que nesta noite venha mover, abra o coração de cada um que está aqui, para prestar, Senhor, o culto, Senhor, ao Senhor, dando glória, Senhor, para cima. Que o Senhor vai descer neste lugar com glória. O Senhor vai descer o teu povo. O Senhor, Deus, que batiza. É o Senhor que ainda cura. Eu creio, Jesus amado, no teu trabalhar nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Quero ser igual. Vamos poder sentar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Glória a Deus. Aproveitando que já estou com a oportunidade, quero apresentar o servo do Senhor, o preletor desta noite, o diácono Cleberson. Amém? Vamos poder tomar o seu assento aqui. Amém? Já passo a direção novamente para a serva do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ouvir agora esse mesmo Espírito, que a igreja permaneça no mesmo Espírito, porque o Senhor já nos deu uma liberação de bênçãos, né? Aqui no último versículo, em Ageu 2,19, ele falou, fez uma pergunta, né? Quais são os nossos frutos? Nós temos dado fruto ao Senhor, mas mesmo assim Ele está disposto a nos abençoar. Então que nós possamos ficar atentos a tudo que for liberado do altar nessa noite, porque não é nada sobre mim, sobre ninguém, é sobre o Senhor. E o Senhor faz essa pergunta: o que temos nós entregado para Ele? E Ele continua querendo nos abençoar. Vamos ouvir a Sofia. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Santo, santo, santo de Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém.
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quero deixar uma palavra aqui para os irmãos. Peço que os irmãos abram vossa Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. Versículo 13, somente o versículo 7. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Vou estar lendo, mas ao ler esse versículo, observe atentamente a essa palavra que se encontra hoje em nossos dias. 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É uma palavra pequena, mas de uma grandeza enorme, de uma grandeza maravilhosa. Glória a Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Glória a Deus. tudo Glória suporta. a Deus. Espírito Santo. Em nossos meios, quem nunca sofreu por Cristo? Em nosso meio, numa necessidade, quem nunca creu com a providência do Cristo? Em nosso meio, quem nunca esperou algo diretamente de Deus? Em nosso meio, quem nunca suportou críticas, suportou aflições, suportou lutas, suportou vergonhas, suportou humilhações pela palavra do Senhor? Muitas pessoas aí fora, nessa sexta-feira, está curtindo funk, está curtindo samba, está curtindo tudo. E nós conseguimos um tempo que eu falo, um tempo de 1h30 para estar adorando ao Senhor. Então, vamos fazer diferente do mundo. O mundo hoje está festejando. Hoje nós temos que festejar também. Não entrar na casa do Senhor, ficar quieto. Porque quando estávamos no mundo, nós pulávamos, nós gritávamos. Hoje nós estamos na presença do Senhor. Vamos fazer igual, vamos pular, vamos gritar, vamos adorar, vamos exaltar aquele que é digno, aquele que nos salvou. Vamos fazer isso. Deus foi maravilhoso na minha vida. Deus foi maravilhoso na vida de cada um aqui. Por quê? Porque Ele trouxe cada um de nós nesse dia de hoje. Ele tem amor a cada um de nós. E essa palavra é para cada um de nós. Nós sofremos por Cristo. Nós cremos em Cristo. Nós esperamos Cristo. Nós suportamos Cristo. Nossas palavras é tudo Cristo. É tudo Cristo. Se levantamos hoje, Cristo nos fez levantarmos. Se nós comemos hoje, foi Cristo que preparou o alimento. Se nós estamos bem vestidos, cheirosos,
Foi Cristo que preparou um emprego para cada um de nós comprarmos as nossas roupas. Foi Cristo. Hoje em dia é difícil alguém ir para frente do espelho e falar: Senhor, tá vendo essa roupa, Senhor? Tá vendo esse cabelo, Senhor? Tá vendo esse perfume, Senhor? É para te adorar, Senhor. É para te adorar, Senhor. Hoje nós viemos de qualquer jeito para a igreja. Hoje nós viemos de qualquer jeito. Hoje tem culto sexta-feira, eu vou lá, é 1h30 mesmo. É 1h30 mesmo. Enquanto nós estivermos com esse pensamento, vou usar as palavras da irmã. Cristo não vai entrar em nossa vida. Ele quer um algo mais, um algo mais, um algo mais, um algo mais de mim e de você. Geralmente quando eu prego, eu uso esse termo. Nesse dia de hoje, todos nós oramos. E se Deus, nas nossas orações, falasse: hoje é o seu último culto, o que você tem para me oferecer de melhor? Assim agradeço a minha rica oportunidade. Maravilha! Sacriou.
orando pelo pregador dessa noite. E que a igreja permaneça nesse espírito, porque o Senhor tem um recado para nós. Glória a Deus. Vamos ao Pai do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Servo de Deus, está na mão do Senhor. Nós vamos fazer só uma oração, né, dentro do que nós queremos. Deus, Ele quer fazer coisas grandes. Amém? Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai. Ó Deus, sou grato, Senhor amado, por tudo quanto o Senhor tem feito. Ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Ó Deus, pela tua ajuda constante sobre a nossa vida. Ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, nesta noite, ó Deus, Ele tem a liberdade, Senhor, ó Deus, de maestrar, Senhor, essa mensagem ao nosso coração. Ó Deus amado, que o Senhor, através, Senhor, da tua bondade, fale conosco. Ó Deus, segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor. Ó Deus, a direção que nós precisamos está com o Senhor. Ó Deus, nós te pedimos tudo isso, crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Queridos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Prazer enorme estar aqui com os irmãos, conhecer esta igreja linda, esse povo maravilhoso. E eu já quero aqui desejar toda sorte de bênção para cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu ministério, seus projetos e os seus sonhos. Amém? Você recebe isso aí no seu espírito? Amém. Que bênção! Eu quero louvar a Deus aqui pela vida da pastora missionária Elma e pastor Elton. É isso? Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelo convite, pela confiança, tá bom? A irmã missionária também, Deus abençoe. Que a boa mão de Deus esteja sempre estendida sobre a vida de vocês e que do mal vocês não sejam aflitos. Amém? Vamos ler uma palavra? Amém. Palavra essa que foi lida no início, que é a campanha que a igreja está. Feliz em rever aqui a minha irmã e amiga, irmã Zilda, Edson. Deus abençoe vocês, viu? Diz assim, Ageu 2,19: há ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Mas desde este dia vos abençoarei. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Palavra essa poderosa, palavra que tem muitos ensinamentos para nós essa noite. E a palavra é o que nos direciona, o que nos ensina, o que nos conforta, o que nos exorta, o que nos coloca de pé. E é por isso que hoje em dia a palavra ela tem sido muito atacada pelo inimigo. Esse momento especial, pastores. Por quê? Porque o inimigo ele quer que nós se distraímos. O momento da palavra é o momento que nós precisamos ficar mais atentos no culto. Não que os outros momentos não sejam importantes, não é isso. Todos os momentos são importantes, todos os momentos têm o seu valor, mas o momento da palavra é o momento que nós não podemos nos distrair, porque tudo que nós conhecemos, tudo que nós sabemos foi criado através de uma palavra. Deus criou o mundo através de uma palavra, Ele disse haja. Então se a palavra ela tem poder para criar isso, imagina o que a palavra tem poder para fazer na minha e na sua vida. Uma palavra que nós tomamos posse nessa noite, ela pode mudar a minha e a sua história. Então você fique atento na palavra, porque é ela que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Queridos, o livro de Ageu, esse versículo que nós lemos, ele é um complemento de algo que já vinha acontecendo, porque é uma pergunta, aqui é um questionamento, uma pergunta que Deus faz. Ainda há semente no celeiro? Lembrando o texto, e dentro deste contexto,
Ageu é um profeta que foi chamado por Deus, levantado por Deus, em um determinado momento em que o povo estava numa situação muito difícil. O povo estava cativo, o povo estava escravo, o povo estava sem esperança. Por quê? Porque outrora aquela cidade ela foi invadida pelo rei do Nabucodonosor, pelo exército babilônico. Invade aquela cidade, destrói aquela cidade, destrói aquele templo onde o povo se reunia para adorar, onde a glória de Deus descia, e o povo é levado cativo para a Babilônia. E o povo fica nessa situação durante 70 anos, nessa escravidão. Mas diante de um decreto de um rei chamado Dário, o povo ele era autorizado a voltar para a cidade. E isso se cumpre, ele retorna para a cidade. Só que quando o povo chega lá, o que ele vai encontrar? Uma cidade em ruínas, uma cidade destruída, um templo ao chão, pedra sobre pedra. Uma situação muito ruim daquele momento. Então, o povo vendo aquela situação triste, terrível, o que o povo faz? O povo vai reconstruir as suas casas. O povo vai reconstruir os seus lares, a sua família. O povo vai se preocupar com os seus projetos, com os seus objetivos. Então Deus vai levantar esse profeta para animar o povo, para que o povo possa retornar e reconstruir o templo que outrora foi destruído. Porque Deus ele não estava contente com aquela situação. Deus estava incomodado, porque ele falava: olha, como pode a casa de vocês estarem edificadas e a casa de Deus estar destruída? Como pode a casa de vocês ter o bom e o melhor e a casa de Deus passando necessidade? Isso não é certo. Voltem e reconstruam o templo. E o povo entende essa mensagem do profeta e se levanta e trabalha para reconstruir o templo. E para reconstruir o templo existe um processo. Reconstrução é um processo. Para reconstruir algo precisa de material. Era o que eles precisavam naquela época. Eles precisavam de material. E material tem tudo a ver com provisão. E eles precisavam de mão de obra, de trabalhadores. Ou seja, eles precisavam de obreiros. E tudo que é processo leva um tempo até que se materialize. E aí eu já quero liberar algo para a tua vida nessa noite. A provisão vai chegar, o trabalho vai ter, o templo vai ser reinaugurado e você vai materializar e contemplar aquilo que Deus separado para a tua vida. Só que existe um processo para que nós possamos. Isso aqui é clássico, eu tenho certeza que todos os irmãos escutaram isso uma vez na vida. Para que nós possamos viver o propósito, nós precisamos aceitar e passar pelo processo. Não tem como fugir. Nós não conseguimos. Deus não quer que nós pulamos etapas. Não podemos pular etapas na nossa vida. Então esse processo de reconstrução aqui, ele levou um tempo. Ele sim levou um tempo. Só que foi contemplado a inauguração desse templo. E teve uma celebração por causa desse novo templo que foi erguido. E esse templo foi erguido para quê? Para que o povo voltasse a adorar, para que a presença de Deus voltasse a se manifestar, para que o povo se reunisse para adorar o grande Deus poderoso. E isso se cumpre. Só que ao mesmo tempo, o Deus também faz uma outra pergunta, porque ele via que aquele povo não estava feliz, porque o templo de Salomão era diferente desse novo templo. O templo de Salomão era muito diferente daquilo que eles estavam vendo, porque o templo de Salomão naquela época era muito grandioso, tinha mármore, tinha prata, tinha ouro. Esse templo não. E aí Deus, como ele é fiel à sua palavra, ele vai e faz uma pergunta para aquele povo: por que vocês estão tristes? Porque essa casa aqui não está agradando igual era a anterior, conjecturando, esse foi o
Só que as coisas não estavam plenamente boas, porque nesse tempo, e se vocês olharem um pouquinho o texto antes, vocês vão ver que Deus não está muito satisfeito com o que está sendo entregue. E eu estava ali sentado vendo a missionária fazendo a direção, e depois o irmão. Se os irmãos repararem o que nós vamos falar agora, e eu acho lindo isso, quando Deus está no controle das coisas, porque as coisas elas se completam. O que é dirigido, o que é de oportunidade, o que é do louvor, o que é de oração e o que é da palavra, as coisas elas têm ligação, elas têm complemento. Por quê? É porque Deus está no negócio. Então você tem que ter essa certeza de que Deus está aqui no controle da minha vida e da sua vida. E nesse tempo o povo não estava entregando aquilo que Deus gostaria que entregasse. O povo não estava feliz com a oferta. E quando eu falo oferta, não é material, não é só isso, não é só oferta em dinheiro ou oferta física, que foi o que a missionária falou aqui agora há pouco. Deus estava um pouco triste com o que aquele povo estava ofertando de coração, do que o povo estava adorando, do que o povo estava entregando, do que o povo estava fazendo. E Deus ele é tão fiel na sua palavra, que aí ele vem e faz uma outra pergunta. Qual pergunta? Essa que nós lemos. Ainda há semente no celeiro? Aí ele vai falar de 4 árvores. Quais são elas? A figueira, a romeira e a oliveira. A romeira não tem dado seus frutos. E ele faz uma promessa. Uma promessa de tantas que ele sempre fez, que a partir deste dia, mesmo que aquilo não estava acontecendo, a partir desse dia o povo seria abençoado. Só que aí nós precisamos entender aqui é onde eu quero conversar com a igreja. Nós precisamos entender o que é celeiro e o que é semente. Eu não vou entrar nos detalhes das árvores, porque hoje não vai ter aula de botânica aqui, tá bom, pastor? Hoje não tem. Mas vamos entender o que é semente e o que é celeiro. No mundo físico, fisicamente falando, o que é um celeiro? Eu até anotei. Celeiro é uma construção rural usada para guardar grãos em uma região de muita produção, ou uma fonte de muitas ideias. Ou seja, celeiro é um ambiente, ou uma caixa, ou um arquivo, ou uma área, ou uma propriedade, aonde você guarda sementes, para que futuramente você as utilize, para que depois ela dê os seus frutos. Isso é um celeiro. E o celeiro serve só para semente? Não. Se nós formos olhar no mundo, o que é um celeiro de boas ideias? A sua cabeça pode ser um celeiro de boas ideias, onde dentro da sua cabeça estejam guardadas ideias para que você coloque elas em funcionamento depois. Existe até celeiro de pessoas, celeiro de jogadores de futebol, como já ouvimos falar isso. Ali é um celeiro de jogadores. Então, um celeiro é isso, fisicamente falando. O celeiro é onde você guarda alguma coisa para ser usada futuramente. E o que é uma semente? Essa é muito fácil. Semente é algo que você pega na sua mão. Pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, dependendo do fruto. Isso é uma semente que ela está preparada, ela tem uma proteção da natureza, ela tem algo em volta dela, uma casca, que você guarda ela e ela sobrevive ao tempo, dependendo do seu acondicionamento. Ela não vai morrer, porque você pode pegar aquela semente e depois jogar ela na boa terra. Você vai plantar aquela semente. No mundo físico, eu estou dizendo, isso é o celeiro e uma semente. Celeiro é algo que você é um lugar
semente é aquilo que está guardado dentro daquele lugar para ser usado depois. Vai pegando o que Deus quer falar com nós essa noite. Glória a Deus. Só que a gente também pode entender que semente é a palavra. Porque quando a palavra que se transforma em uma semente cai numa terra boa, numa terra fértil, que é o nosso coração, aí ela começa a produzir coisas boas para as nossas vidas. Agora eu entro no lado espiritual, para ver o que Deus tem para nós essa noite. No lado espiritual, falando dessa palavra, o que é o celeiro? Quem é o celeiro? Sou eu e você. Nós somos o celeiro. E quais são as sementes? É aquilo que está dentro de nós que nós podemos entregar para Deus. Por isso que eu falo no começo que as coisas elas se completam. Quando a missionária falou, o que você tem feito? O que você tem entregue? Ela não queria dizer de material. Ela queria dizer o que você tem entregue de espiritual. Porque se eu fosse intitular essa palavra, eu poderia dar um título para ela, que a entrega atrai a bênção. Tudo que você entrega para Deus, ela atrai a bênção. E uma vez que ela atrai a bênção, você não precisa ficar correndo atrás dela. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Anote isso no seu coração. As bênçãos vão correr atrás de você. Se você fizer tudo certo, se você fizer tudo direitinho, seguir os mandamentos do Senhor, obedecer aquilo que Ele fala para você, você não precisa ficar que nem um maluco aí fora correndo atrás de bênção. As bênçãos vão perseguir vocês. Então nós somos o celeiro. E as sementes é o que está guardado dentro de nós. E quais são essas sementes? Eu poderia listar diversas. E eu não vou falar de nenhuma semente física, porque existem sementes que você pode pegar, que são as físicas. Agora existem outras coisas que são espirituais, que você não pode pegar, mas você tem para entregar. E Deus está muito mais preocupado no que nós podemos entregar espiritualmente do que fisicamente. Porque Deus conhece o coração de cada um de vocês, a partir do meu. Aí eu quero chamar a atenção para 4 tópicos que são extremamente importantes e necessários para que nós possamos fazer com que essas bênçãos venham ao nosso favor, para que Deus possa nos abençoar. Existem várias que eu poderia listar, mas eu escrevi 4, e que se eu fosse você, eu anotava elas na tábua do seu coração, para você sair daqui com posse de vitória na tua mão. Primeira semente: gratidão. Se tem uma semente que é poderosa no reino dos céus, é gratidão. Escuta o que eu vou te dizer e grava isso. Quem é grato se torna apto a receber coisas maiores. Quem é grato se torna apto a receber coisas que os outros não irão receber. E a gratidão no mundo espiritual, ela é muito poderosa. E eu provo isso para vocês na Bíblia. Primeiro que lá na 1 Tessalonicenses 5,18, Deus vai falar assim, a palavra diz assim: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Cristo para convosco. Então em tudo dai graça. Claro, você me explica isso. Minha situação não está boa, o diagnóstico chegou, a situação financeira chegou, eu vou agradecer? Não é isso. Você não vai agradecer porque você recebeu um diagnóstico ruim, você não vai agradecer porque talvez o desemprego bate pela sua porta, não é isso. Mas você vai dizer: Senhor, o diagnóstico chegou,
mas eu te agradeço que o Senhor tem me sustentado. A saúde não está boa, mas eu te agradeço porque eu ainda estou de pé. Eu ainda tenho força para louvar e adorar a Ti. Continua me dando força para continuar a adorar a Ti. O desemprego bateu na porta, você vai agradecer? Você vai ajoelhar e falar: Senhor, obrigado pelo desemprego? Claro que não. Mas você vai falar: Senhor, eu te agradeço porque no meio do desemprego o Senhor tem cuidado de mim. No meio do desemprego o Senhor tem cuidado da minha casa, o Senhor tem cuidado da minha família. Não está faltando a comida, não está faltando a vestimenta. Temos um teto para morar. Porque isso é gratidão. E a gratidão ela vai atrair a bênção ao teu favor. Se nós pararmos para avaliar a nossa vida, nós somos extremamente abençoados. Porque nós conseguimos chegar aqui nesse lugar hoje. E esse lugar que nós estamos aqui sentados é um lugar de honra. Nós não éramos para estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui. Mas nós estamos. Pela graça e misericórdia nós estamos. Você chegou, talvez se arrastando, mas chegou. E Deus está contemplando esse seu sacrifício. Aí fora, muitas pessoas se consideram ricas. Por quê? Porque tem bens, porque tem fazenda, porque tem carro importado, carro do ano, tem duplex, tem triplex, a conta é muito boa, tem um cargo muito bom, tem um título muito bom. Eles consideram que isso é uma riqueza. Só que isso sem Deus é a maior das pobrezas. Rico somos nós. Eu posso afirmar com o poder e autoridade que a palavra me dá. Hoje eu estou diante de grandes milionários. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. E essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter. Não há dinheiro que pague isso. Não há ouro, prata, não há nada do que pague isso. Por isso que a gratidão é uma poderosa semente em nossas mãos. Espiritual, Carlos? Sim. Quem se lembra dos 10 leprosos? 10 eram leprosos. Os 10 foram curados, sim ou não? Sim. Quantos voltou para agradecer? Só um voltou. E quando esse volta, qual que é a pergunta que é feita para ele? Cadê os outros 9? Só você voltou? Os outros 9 não agradecidos não voltou? Então vai que a tua fé. Lembra que eu falei que quem é grato se torna apto a receber coisas maiores? Aqueles 9 eu não sei, mas esse que voltou para agradecer, esse aí voltou com algo muito maior nas mãos, só pelo fato dele voltar a agradecer. Então que nessa noite, queridos, por mais difícil que seja o cenário, por mais complicado que seja a caminhada, eu não sei a vida de vocês, eu não sei o que vocês passam, vocês também não sabem o que eu passo, mas Deus conhece cada detalhe. Que nessa noite você possa sair daqui com o coração. Se você tem um coração todo grato, amém, Deus te abençoe. Mas que você possa sair daqui com ele mais grato ainda, sabendo que a gratidão ela vai te tornar apto para receber coisas maiores. Você recebe isso no seu espírito? Segunda semente se chama obediência. Aí ficou um pouquinho mais difícil. A gratidão estava mais fácil. A obediência ela aperta um pouquinho, sim ou não? Sim. Porque o grande segredo do crente, a grande missão, a grande dificuldade é a gente obedecer. Porque a essência do ser humano, quando eu falo essência, é essência caída. Ela é de desobediência. A desobediência parece que ela acompanha o nascimento do ser humano. Se você reparar, é desde criancinha. Você fala para pensar, não pega. Quando você vira as costas, você olha e pegou.
Você vai sair, às vezes, para passear com a criança. Eu saio, às vezes, com a minha filha. Lá perto, lá, pastor, tem um parque lá. E cada árvore tem uma plaquinha lá. E um saquinho. Por favor, não deixar a sujeira do seu cachorro. E tem um plastiquinho. Você olha, é o que mais tem no chão. Por quê? Porque o ser humano não obedece um simples direcionamento. Quem mora aqui em condomínio, em apartamento? Alguém mora aqui em condomínio? Não tem uma regra? Tem regras. Não pode fazer barulho, não pode isso, não pode aquilo. E tem um monte de morador que toma multa. Por quê? Porque não obedece. Então parece que o ser humano, ele tem a tendência de ser desobediente. E a desobediência, ela traz uma tristeza para o coração de Deus terrível. Só que a obediência, ela é também uma semente poderosa na tua mão para que você seja abençoado. Deuteronômio 28. Se você puder a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo. Glória a Deus. Abra aí em Deuteronômio 28. Do versículo 1 ao 6. Todos acharam? Vou ler vagaramente aqui, tá? Olha o que diz em Deuteronômio. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu estou profetizando já na vida dessa igreja. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu, todos vocês, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos seus animais, e a criação das suas vacas, e os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua passadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Deus, ele fala que vai ter bênção, vai ser abençoado, vai ter, não vai faltar. Aonde você colocar a mão vai prosperar, vai acontecer. Mas existe uma condição: qual? Se ouvires a voz do Senhor e cuidado de guardar todos os seus mandamentos. O que é isso? Obediência. É uma semente espiritual. Quando a gente obedece a Deus e guarda os seus mandamentos, aqui está a promessa. Mais uma promessa de bênção. E ele não fala que vai ser um dia. Ele não fala isso. Ele não fala que eu vou ver qual vai ser o dia. Não. Ele fala hoje. Assim como nós lemos aonde? Em Ageu 19. Ageu 19. Ele não fala que ele ainda vai abençoar, que ele vai pensar se ele vai abençoar, que vai ser daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não, ele fala a partir deste dia, é agora, é hoje. Você pode sair daqui hoje com a bênção nas suas mãos. Hoje Deus pode entregar algo na sua vida. Cleverson, mas eu não estou vendo se materializar. Mas as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual. Tudo acontece lá. Depois que acontece lá no mundo espiritual, a gente consegue materializar nas nossas mãos. Aí a gente consegue contabilizar as nossas vitórias. É difícil? É. A caminhada é difícil? Claro que é. Não é fácil. O
tenta tirar a gente do foco, às vezes a gente está cansado, né, irmãos? A gente não pode ser hipócrita, às vezes dá vontade de parar, sim, claro que dá, mas Deus é a nossa fortaleza, Ele que nos mantém de pé. E se nós mantemos essa caminhada com Ele, acreditando, se rastejando, nós vamos contabilizar a vitória. Porque eu tenho certeza que se eu fizer uma pergunta aqui, todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo tem problema. Mas todo mundo pode contabilizar uma vitória aqui essa noite. Se o pastor der a oportunidade de alguém pegar o microfone, eu tenho certeza que você tem pelo menos uma vitória para contar. Você tem. E essa vitória não vem de nós. Essa vitória vem dele. Porque é tudo para ele. Tudo é por ele e é para ele. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Terceira, essa aqui já é um pouco mais fácil do que a segunda. Terceira semente espiritual e poderosa para que nós possamos fazer com que a bênção, para atrair a bênção, se chama adoração. Se tem algo que move o coração de Deus, que move o braço de Deus ao nosso favor, é a nossa adoração. E a adoração sincera é uma adoração do coração, uma adoração da alma. Eu estava ali sentado vendo aquela mocinha ali adorar, eu estava com os olhos cheios de lágrimas, porque eu sentia uma adoração sincera. E tinha uma glória que tomava conta aqui desse altar. E essa adoração sincera, ela flui no altar. Quando ela sai da alma e do coração, ela flui na igreja. Aquilo vai movendo, as pessoas vão sendo tocadas, vão sendo batizadas. Aquilo vai levantando o nosso ânimo. E a adoração, ela é uma das sementes mais poderosas espiritualmente, porque quando existe, é uma via de duas mãos. Quando nós estamos reunidos no início do culto, até a hora da palavra, pastor Aaron, o culto ele tem uma direção. Qual que é a direção? Para cima. É só para cima. Você adora, você louva, você ora, você chora. Aí o que vai acontecer? Quando entra na palavra, a direção muda. Aí ela muda. Porque Deus ele já recebeu a nossa adoração. Ele já recebeu o nosso louvor. Ele já recebeu as nossas ofertas. Ele já recebeu tudo aquilo que nós tínhamos dentro do nosso coração, que nós mandamos para Ele. Aí Ele contempla aquilo e fala: agora é a minha vez de mandar para o povo. Aí Ele derrama a glória dele dentro da igreja, porque Ele recebe a nossa adoração. E a adoração ela tem que ser sincera. É uma semente poderosa. Se você talvez não tenha o costume de adorar, ou se você só gosta de adorar quando está aqui, faz esse teste. Começa a adorar. Começa a adorar no seu trabalho. Começa a adorar no ônibus, no trem, na faculdade, lavando a casa, limpando a louça, passando a roupa. Faz esse teste. Vai lá as mulheres ou os homens também, né? Porque tem uns que não lavam nada, né? Tem uns que não ajudam em nada. Tem uns que é bênção, que lava a casa, lava a roupa, ajuda lá. Faz essa prova. Coloca lá um louvor. Adora o Senhor no meio das suas atividades. Você vai ver se aquela atmosfera não vai mudar. Você vai ver se aquele fluir não vai encher a tua casa. E se tiver que adorar alto, adora alto. Ah, mas eu tenho uma vizinha que não é crente, melhor ainda. Ela vai saber que está adorando
Abra aí Atos 16. Glória a Deus. Vamos lá. Atos 16, todos acharam? Verso 25. 25 e 26. O que diz? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. No momento mais difícil de Paulo e Silas, que eles estavam presos, condenados, amarrados, o que eles fizeram? Eles adoraram ao Deus Todo-Poderoso. E aquela adoração sincera, Deus recebeu e Ele mandou para baixo, e aquilo foi tudo abaixo. Aquela cadeia quebrou tudo, abriu tudo, quebrou corrente, por causa de uma adoração. Olha o poder que a sua adoração tem perante ao nosso Deus. Ela é sim uma semente espiritual poderosa para a tua vida. Você crê nisso? Então que você saia daqui sendo um adorador. Cleverson, eu não sei cantar. E quem diz que Deus está procurando adorador? Deus está procurando adorador. Ah, mas minha voz é muito grossa, Deus não quer saber. A minha voz é muito fina, Deus não quer saber. Ah, mas o meu timbre, Deus não quer saber. Deus quer saber se você é um adorador. E Ele vai receber a sua adoração. E algo Ele vai fazer ao teu favor, em nome de Jesus. Quarta e última. Essa aqui vai fazer toda a diferença na vida do crente. Qual que é o nome dessa semente? Perseverança. O que também não é fácil. E nada é fácil para o crente, né, irmãos? Venhamos e convenhamos, não tem facilidade para a vida do crente. A vida do crente ela é difícil, sim. Tem momentos de dor, sim. Tem momentos de sofrimento, sim. Mas é o que eu falei agora há pouco. A gente contabiliza vitórias. A gente passa por cima, igual eu falo, a gente passa pela prova dando glória a Deus. E é isso que Deus quer e espera da gente. E outra semente que Ele quer é que nós sejamos pessoas perseverantes. Tem muita gente parando no caminho, pastor. E eu vou fazer uma analogia antes da gente entrar no texto bíblico. A vida do crente é igual a viagem de trem. Quem aqui já andou de trem? Quem nunca andou de trem? Todo mundo já andou, né? Quando você pega um trem, você tem um destino, sim ou não? Sim ou não? Sabe o que acontece com muita gente? Às vezes a pessoa ela não espera chegar lá. Ela para antes. Porque ou está demorando, ou porque o trem está cheio, ou porque ela quer ir para outro lugar. Tem muita gente parando antes do ponto de destino. Tem muita gente parando a caminhada no meio. Por causa do quê? Por causa de luta, por causa da dificuldade, por causa que a multidão nos aperta, por causa que o trajeto é sinuoso, porque tem muita luta. Mas, queridos, não desista da sua caminhada com Cristo. Não desista da sua caminhada com Deus. Por mais difícil que seja o trajeto, continua, persevere, tenha força, seja forte, diz lá para Josué, seja forte e corajoso, não para no meio do caminho, não desista de Deus, porque Deus ele nunca desistiu de você. Cleverson, mas o que seria essa perseverança? Tem prêmio? Eu ganho alguma coisa? Sim. Aonde está? Mateus 24, agora sim. Abra lá comigo. Mateus 24.
2 ao 13. Glória a Deus. Esse texto aqui é um sermão profético que fala que é o princípio das dores. E vai muito de encontro com o que nós estamos vivenciando hoje. Vai muito de encontro com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós assistimos. Porque se nós ficarmos olhando para essas coisas de fato elas tiram a gente do caminho. Porque os exemplos que vêm de fora são os piores possíveis. Os exemplos que nós vemos por aí, isso eu falo em todas as esferas, seja política, seja educacional, o que for. Só que a Bíblia, ela já falava isso. Nós sabemos, para nós, tudo isso que acontece hoje não é novidade. Nós sabemos. Às vezes você conversa com algumas pessoas, as pessoas falam: nossa, mas que absurdo, uma guerra. Nossa, mas como é que pode um filho fazer isso com uma mãe ou uma mãe fazer isso com um filho? É porque não conhece o que está escrito aqui. Mas nós conhecemos. E o que está escrito? Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acartelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é vista que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e entrar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora no 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A igreja toda. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a recompensa da perseverança. Se tem alguma recompensa maior do que perseverar, eu não conheço. Porque o grande segredo do Evangelho sempre será salvação, será almas. Esse é o Evangelho. A palavra ainda não mudou, e o Evangelho não mudou e nunca vai mudar. O Evangelho não é carro, o Evangelho não é fazenda, o Evangelho não é ouro, o Evangelho não é nada disso. Isso são consequências do que nós fazemos aqui. Isso são mimos que Deus entrega nas nossas mãos mediante ao nosso trabalho. Agora, o Evangelho é salvação. O Evangelho continua saindo, tirando pessoas das mãos do inimigo e colocando pessoas nas mãos de Deus. Aleluia. Porque se tem algo mais importante para Deus, é uma alma. A alma é a coisa mais importante para Deus. E do nosso lado vai ter sempre alguém que nós precisamos cuidar. Sempre tem alguém que nós precisamos de dar um abraço, de dar uma palavra, para tirar ele da mão do inimigo e colocar ele na presença de Deus. Todos nós aqui, nós somos um agente na terra de salvação de almas.
Eu costumo falar, pastor, muitos falam por aí de pregadores renomados, de palavras eloquentes, que aquele pastor é um ganhador de almas, um exímio ganhador de almas. Sabe quem é os maiores ganhadores de almas? Somos nós. Por quê? Porque nós mantemos essas portas abertas, para que pelas portas ali entre pessoas para receber uma palavra e ter salvação naquela casa. Então você que é um crente fiel, que é um crente que mantém uma casa, quando eu falo uma casa de oração, uma igreja, você é um dos maiores ganhadores de alma, porque é através do seu ato que portas como essa continuam abertas e pessoas são salvas, são abençoadas, famílias são restauradas. 4 sementes que eu queria que você tomasse posse nessa noite. Leve ela no teu coração, que é a semente da gratidão, que é a semente da obediência, que é a semente da adoração e a semente da perseverança. Você toma posse? E nesse texto que nós lemos, Ageu, ele vai falar de árvores, sim ou não? Sim. Ele fala da videira, ele fala da figueira, ele fala da romeira e ele fala da oliveira. Videira significa aliança. Figueira significa segurança. Romeira significa provisão divina. E oliveira significa paz. Se nós estivermos firmados com Deus, se nós tivermos essas sementes no nosso celeiro para entregar para o Senhor, Ele vai continuar a aliança contigo, porque Ele não quer aliança. Ele vai te dar segurança, a provisão divina vai chegar e Ele vai te dar paz. Você crê nessa palavra? Fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar por essa palavra. Eu quero orar pelas famílias. Eu não sei qual foi a sua expectativa nessa noite. Talvez você entrou aqui com uma expectativa diferente. Talvez não uma palavra tão didática para o teu coração. Mas é essa palavra que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu poderia vir aqui, lá de Santo André, e pregar um monte de bênção para vocês. Poderia falar da chave, poderia falar do copo, poderia, claro que eu poderia, mas isso não muda a vida de ninguém. E eu sou muito fiel naquilo que Deus coloca no meu coração, e eu tenho muita responsabilidade para falar com famílias e com pessoas. E Deus, Ele fala ao meu coração que vocês, nessa noite, se vocês entregarem de fato essas sementes, claro, eu só não tenho todas, eu tenho uma, entregue, mas eu vou me esforçar para ter 2, você vai chegar. Eu quero ter as 4, caminha, entrega, porque essas sementes espirituais, elas vão fazer toda a diferença na sua vida, para que aí sim você possa contemplar sementes físicas, que é o que nós também precisamos nessa terra, sim, precisamos sim, mas que você possa sair daqui com esse coração aberto e preparado, que você seja esse celeiro dessas sementes espirituais para ofertar para Deus, e grandes coisas Deus fará na tua vida, na tua casa, na tua família. Você crê? Feche seus olhos.
sabe qual é a semente que você precisa entregar. Você sabe qual que é a semente que você precisa cultivar. Então, peça para Ele. Ele está aqui, ó, escutando a sua oração. Ele vai escutar o seu pedido. Eu tenho certeza disso. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Porque a sua palavra, ela nunca volta vazia, Pai. Ela sempre tem um alvo. E ela sempre cumpre aquilo para o qual ela foi enviada, meu Pai. Senhor, pessoas que estão aqui nessa noite, que eu não sei qual é a situação, qual é a condição, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, que nós possamos ser verdadeiramente um celeiro nas suas mãos, e que essas sementes espirituais que foram liberadas nessa casa, na tua igreja aqui hoje, Pai, ela venha dar os frutos para o tempo certo. Que nós possamos, ó Pai, ser pessoas mais gratas. Que nós possamos, Senhor, continuar sendo pessoas obedientes, ó Pai. Que o Senhor, Pai, nos ajude a ser uma pessoa cada vez mais adoradora, meu Pai. E nos dá força para que nós possamos, Pai, continuar perseverando, Pai, nessa terra, fazendo a sua vontade, cumprindo o seu querer, Pai, em nome de Jesus. Eu libero bênção, Senhor, para cada um que está aqui essa noite. Pai, guarda esta igreja, guarda este ministério, guarda este povo. Abençoa, Pai, a liderança dessa casa. Dê para eles, Pai, todo o crescimento, Pai. Senhor, sustenta eles, blinda eles, dê forças para eles, Pai. Que essa obra aqui a cada dia mais, Senhor, cresça, não só no número de pessoas, mas no crescimento espiritual também, Senhor. Que esses louvores, Pai, que são entoados aqui, que eles continuem tendo esse fluir no meio da tua igreja, e que o Senhor receba eles, Pai, de uma maneira poderosa, Pai, em nome de Jesus. Oh meu Deus, eu te agradeço por mais uma vez por essa noite, por cada pessoa que entrou aqui com um coração disposto, Pai, a receber uma palavra, e acima de tudo, Pai, te entregar um louvor, uma adoração e a nossa gratidão, Pai. Pai, eu te agradeço, Pai, mais uma vez, crendo, Pai, na vitória do teu povo, em nome de Jesus. Que o Senhor fique conosco, Pai, para hoje e sempre, e eu te louvo e eu te exalto para a honra e glória do seu nome. Amém. E você que crê nisso, adora Ele, dê uma salva de palmas para Ele. Eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus, amém? Pode se sentar, irmãos. Deus abençoe nosso irmão Cleverson. Paz, né, irmão? Mensagem do céu, amém? Amanhã nós vamos lá para a igreja, lá no Maria Tiradentes, não, né? São Roberto? Tá. Nós vamos estar indo lá para São Roberto, lá. Amém? Vai ser bênção de Deus. Né? Então Deus é aproveitar esse momento, que é 7 dias, né? 7 campanhas, e todos nós, né, estamos aqui às sextas, e Deus tem falado de uma forma diferente. Então nós temos agregado aqui, né, bênçãos de Deus sobre a nossa vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Hoje um rapaz com sarcasmo falou para mim assim: por isso que o crente tem que estar comigo, pastor. Né? Ele falou assim: você está lá na igreja, você fica gritando lá na igreja, né? É você, né? Está fechada a igreja? Falei: não está fechada a igreja, não, está aberta. E quando o servo de Deus falou aqui que isso tem que ser motivo de gratidão, você fazer parte de um lugar que mantém a porta aberta, isso aí me encheu o coração assim, de alegria. Eu falei: Deus, se eu estou mantendo, se tem alguém mantendo lá na igreja, é porque o Senhor também tem dado, o Senhor tem mandado, né? O Senhor tem mandado. Não é à toa, não. Eu estou vendo o Senhor fazendo, né, milagre. O Senhor manda. Né? E aproveite também, né, irmão? Porque às vezes tem pessoas que ficam, né, na contenção, naquela contenção vazia, né? É importante você ser ativo na obra de Deus, porque todo momento passa. Se você não faz, vai passar, né? E as coisas vão acontecer. É importante que as coisas aconteçam através da sua vida e do seu ministério. Então, irmãos, não deixe passar, não, porque a vida é tão rápida, e agora muito mais, é muito rápida a vida.
passando muito rápido. Então aproveite para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. E o mundo está se apegando, tem crentes que se apegou, pastor, na desculpa, não, eu não vou fazer porque o pastor vai roubar. Não vou entregar porque, né, não há necessidade. Então tem muita gente que está perdendo. Está perdendo, né, essa condição visionária de fazer para Deus. De fazer para Deus. De ter semente. A pergunta foi essa: tem que ter semente. Se não tem semente, não faz nada. Não tem alegria. Não, eu não vou fazer, eu só estou perdendo meu tempo na igreja. Estou perdendo meu tempo. Não, não estou ganhando. Porque na igreja é lugar de agregar, assim, alegria. Alegria, né? Eu preciso ter satisfação em fazer para Deus. A irmã tocou, satisfação, tem aceitação. Quando você faz com aceitação, né, com alegria, tem aceitação, né, e Deus ele é glorificado, né? Faça sempre com satisfação. Tudo que você fizer, vai louvar, vai pregar, né, vai ofertar, faça com satisfação na alma, porque, né, sem satisfação não adianta. Tem gente até, pastor, que gosta de copiar, só que é uma cópia que Deus ele já conhece, né? Deus ele conhece. Na mesa-feira da vida chegou lá, não, vamos fazer porque todo mundo está fazendo. Não faça isso. Faça com o coração voltado que você está fazendo para Deus, né? Eu olhei bem para a cara dele assim e falei assim: não é, está aberta ainda. E vou gritar muito. Eu vou gritar bastante ainda. Tem que gritar. E quando você vê pessoa assim, ele é da testemunho de Jeová, tem que gritar. Grita mesmo, se está incomodando, não é grito nada, a gente fica ministrando aqui, os irmãos conhecem a gente aqui, a gente fica ministrando aqui, irmão, na vida dos irmãos, é bênção de Deus, eu sei disso, né? Mas também me acendeu um sinal de alerta para uma coisa que Deus ele sabe, né? É muito importante isso. Tem coisa que não vem por acaso, principalmente na vida do servo de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Deus abençoe o servo de Deus que ministrou sobre a nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Da forma que Ele nos abençoou, abençoe o irmão aqui em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos e diga assim: Diácono Cleberson, você é uma bênção, e vai sair daqui, né, de uma forma, né, diferenciada. Entrou abençoado, vai sair mais abençoado ainda. Em nome de Jesus, que Deus guarde a sua família e o seu ministério. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, vamos ficar de pé. Deus abençoe o casal, servos de Deus, eles estiveram aqui, está convidado. Domingo, um grande culto aqui, nós vamos estar aqui em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então amanhã nós vamos lá. Que hora que nós vamos estar aqui? 7 horas da noite. Nós vamos estar aqui. Vai ser uma bênção de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Tudo na vida do crente é difícil, né, moça? Tudo, né? Eu estou com um carro que faz 2 meses que está na manutenção e não sai, né? E às vezes a gente se levar pela coisa comum, né, normal, a gente vai deixando. Tem que entrar no mundo espiritual, irmão, lá e dizer para Deus: Deus, tem alguma coisa errada aí, está errado, né? Às vezes a gente vai aceitando as coisas, para de aceitar. E aí eu comecei a orar, irmão, eu falei: não, Deus, está errado, né? Só que é uma das grandes verdades, o crente sempre criar um grau de dificuldade. Eu não digo para você aceite isso, mas aprenda a lidar com a situação, né? Aprenda a lidar com guerra. Isso é uma guerra. Está todo mundo lá e fica todo mundo numa boa, conserta, entra carro, sai carro, e o seu, aí é uma alegação lá que a montadora não tem peça, não faz isso, não faz aquilo. Mas eu sei, irmãos, que Deus está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. A gente ora, irmãos, e Deus é que faz a obra, amém? É Deus que faz a obra, amém? O servo de Deus orou, eu vou ministrar a bênção apostólica sobre a nossa vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas sempre. Vamos dizer amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor, amém. Deus abençoe.